Estamos no ar, Nicolas? Oi, Mila, estamos sim. Ok. Olá, gente, muito bom dia. Hoje é dia 2 de abril de 2024. Meu nome é Mila Rocha, sou analista de inteligência aqui da Apex Brasil. E em nome da Apex, dou boas-vindas aqui aos nossos participantes, aos nossos speakers e também a vocês que estão aqui nos prestigiando, nos assistindo. Bom dia, Brasil. Boa noite, China. E hoje, como eu falei, nosso foco, nosso encontro tem como tema, como foco, esse país gigantesco, segunda maior economia do mundo e nosso principal parceiro comercial, né? O segundo maior destino das nossas exportações. E é um mercado gigante que oferece muitas oportunidades para as nossas empresas brasileiras. Então, o nosso webinar hoje, ele é baseado no estudo chamado Oportunidades para Produtos Alimentares e Agrícolas Brasileiros em Cidades de Nível 2 na China, que foi realizado pela Apex Brasil e pela Euromonitor, que hoje, inclusive, está aqui com a gente e vai apresentar os principais pontos desse estudo, né? Essa classificação, eu acabei de falar em um termo que eu, inclusive, não conhecia, né? Nível 2, eles chamam de tiers em inglês, né? E ela não é uma classificação oficial do governo chinês, mas ela é muito utilizada, não só pela mídia chinesa, mas por empresários, economistas, consultores, né? E é um sistema que leva em consideração não só o tamanho da população dessas cidades, mas outros pontos, né? Outros critérios, como renda, padrões de consumo, infraestrutura, oportunidades de negócios, entre outros. Então, é uma classificação hoje bastante utilizada e que nós utilizamos também para basear esse estudo que eu mencionei. Em 2017, a ICAI Global, né, uma revista do setor de economia, publicou esse ranking não oficial chamado Most Commercially Charming Cities in China, categorizando 338 cidades chinesas em 6 níveis. Tá? Por curiosidade, né, como eu também não conhecia esse conceito, não sei se todos vocês já ouviram essa separação por níveis, a cidade de nível 1, né, os top tiers, são Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen. Aqui eu já peço desculpa aos nossos amigos chineses pela pronúncia, tá, gente? Então, só relembrando, Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen. Shenzhen, inclusive, o novo Vale do Silício, né? Conhecido por uma cidade tecnológica. E eles costumam chamar, eles fazem uma corruptela que é Benshan Guanshen. Não sei se eu falei certo, obviamente que não, mas para resumir essas cidades nível 1. Mas hoje nós vamos conhecer as cidades, são 10 cidades que foram foco desse estudo, desse nível 2 e vamos entender aonde que elas estão, as diferenças dos padrões de consumo e, obviamente, as oportunidades que elas vão apresentar para a gente, para os produtos brasileiros do setor de alimentos e bebidas, né? Vocês vão ver, são números muito impressionantes, porque são cidades que têm, muitas vezes, não só um tamanho de população, mas um PIB equivalente a alguns países do mundo. Então, as possibilidades são muito grandes e a gente vai conhecê-las hoje. E nossos palestrantes vão mostrar também como aproveitar essas oportunidades. Então, sem mais delongas, eu vou passar aqui para o nosso colega Rodrigo Gedeon, nosso colega daqui da sede, que está expatriado lá para a China. Ele é o nosso Chief Operational Officer, né, o responsável pelo escritório em Pequim e pelo atendimento dos nossos clientes brasileiros na China. Bom dia, Gedeon, Ni hao. Eu não vou falar bom dia porque eu não sei, eu só sei falar o Ni hao. Mas, por favor, faça a nossa abertura oficial do evento, por favor. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Bila. A pronúncia está muito boa. Apesar de eu não falar mandarim como o Adriano, né? Estou estudando um pouquinho, mas a pronúncia está muito boa. Mas, mais uma vez, obrigado, Mila. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, boa noite para os nossos colegas aqui na China também, Adriano, a Silvia, Grace e todos que conectam aqui do nosso hemisfério. Para a gente, na Apex, é uma satisfação a gente se reunir aqui hoje para conversar um pouquinho, como a Mila disse, sobre as oportunidades de negócio em cidades de segundo nível na China. Essa discussão ela voltou muitas mesas depois da reabertura no ano passado, e dessa forma a gente decidiu aprofundar um pouquinho mais a conversa através da elaboração, junto com a Euromonitor, do relatório que a gente pretende discutir aqui hoje. Nosso objetivo vai ser de compartilhar algumas descobertas, né, desse relatório, além de ouvir a experiência dos nossos convidados. Né? Aqui o secretário Adriano Giacometti, nosso grande parceiro e chefe do setor de promoção comercial da Embaixada em Pequim, da Embaixada do Brasil em Pequim,
o meu colega Igor Celeste, gerente de inteligência de mercado da Apex Brasil, e o Felipe Teixeira, que é diretor executivo da BR Goods, fica baseado aqui em Ningbo, e também é um grande parceiro da Apex e das ações que a gente realiza aqui na China. O nosso esforço inicial nessa conversa seria o de sedimentar aquela ideia, aquele conceito de que a gente não pode encarar a China como um mercado homogêneo, um mercado unitário. Na realidade, a China é vasta, diversificada e complexa. Como a Mila também colocou, existe uma classificação não oficial das cidades chinesas, e isso influencia, além de outras coisas, a alocação dos recursos governamentais para o desenvolvimento econômico, infraestrutura e outras questões, né? As cidades de primeiro nível são, como a Mila também comentou aqui, Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen. Essas cidades elas costumam receber mais investimentos em comparação com cidades de nível menor. Então, por que a gente deveria olhar para cidades de segundo nível? Na verdade, a gente deveria não só olhar para essas cidades, mas priorizá-las, porque elas demonstraram incríveis índices de crescimento econômico nas últimas décadas e têm sido peça-chave nesse motor que impulsiona o crescimento chinês. As cidades de segundo nível, elas contam com demanda significativa, com redes de distribuição bem estabelecida e uma rede de voos internacionais diretos que permitem a entrega dos alimentos frescos em questão de hora aos consumidores. Com o amadurecimento da economia e do comportamento do consumidor chinês, essas cidades certamente representam novas perspectivas para os exportadores brasileiros. Dessa forma, é fundamental que a estratégia dos exportadores brasileiros para entrar no mercado chinês leve em consideração as diferenças regionais, que comecem de forma gradual e estabeleçam conexões com parceiros locais. Por fim, eu agradeço aqui às equipes da Apex Brasil responsáveis pelo relatório, em especial a líder do projeto, Grace He, do nosso escritório aqui em Pequim, a todo o time de inteligência de mercado em Brasília e também ao nosso parceiro Euromonitor. Dessa forma, Mila, eu desejo um excelente seminário a todos e coloco a Apex Brasil, seus escritórios, enfim, toda a nossa rede à disposição para aprofundar na conversa e para apoiar os nossos empresários. Muito obrigada, Gedeon. Isso é importante lembrar, nós temos escritório em Pequim e em Xangai, e a nossa equipe está sempre à disposição para ajudar os nossos empresários brasileiros a entender esse mercado, enfim, em tudo que vocês precisarem, né? E agora, seguindo nossa programação, a gente vai ouvir agora a senhora Silvia Mu. Ela é Senior Head of Consulting da Euromonitor, e, como a gente mencionou aqui, que foi nossa parceira na elaboração desse estudo, e ela vai apresentar aqui agora para a gente os principais pontos dele. Então, senhora Mu, seja muito bem-vinda, welcome, e muito obrigada pela sua presença, pelo seu tempo aqui em nos apresentar esses pontos do estudo que vão ser muito interessantes para todos nós. Seja bem-vindo, o microfone é seu. Thank you, Mila. Firstly, please let me share my screen. We can see it now. Great. Okay, so, yeah. Good morning and good evening, everyone. Thank you all for being here today. It's a pleasure to represent Euromonitor International, a global leader in strategic market research, to present the result of our collaboration with Apex Brazil's Beijing office. Together, we've conducted an extensive study to explore the market potential of Brazilian agricultural and packaged food exports in China. So with a particular focus on 10 vibrant second-tier cities. And before we dive into the findings, allow me to provide a brief introduction to Euromonitor. With over 50 years of research experience,
Euromonitor International has built an extensive network of experts worldwide. Our teams, spanning across 100 countries, conduct primary research in local languages, leveraging regional insights and knowledge. Moreover, our standardized global definitions for regions, industries, categories, and channels ensure consistency and precision in our analysis. And this time, in partnership with Apex Brazil, the aim of the study is to gain insights into the consumption patterns across China's broader market. While first-tier cities such as Beijing, Shanghai, Guangzhou, and Shenzhen boast very strong economic performances, the potential of second-tier markets is even more promising. It's essential to comprehend these second-tier cities and the surrounding regions they encompass. A common error among foreign investors entering China is treating the country as a homogeneous market. However, the Chinese market is vast, diverse, and multifaceted. Our research team carefully selected 10 cities situated across various regions of China, reflecting the diversity and dynamism of the country's economic landscape. These cities not only demonstrate vigorous economic strength, but also exhibit dense populations and vibrant cultural scenes. Spanning from Foshan in the south to Dalian in the northeast, they encompass a range of environments, including coastal cities, inland urban hubs, historically significant cultural centers, and emerging economic powerhouses. Each city possesses its own unique characteristics. Among these Chinese cities, we examine the performance of 10 prominent Brazilian export categories across retail channels. Our analysis commenced with a comprehensive examination of the macroeconomic landscape in each city, taking into account key factors such as GDP, population, per capita income, expenditure, and cultural details. Delving into each of the 10 categories, we assessed market size, local consumption trends, consumer demographics, distribution channels, and prominent brands. Additionally, we offer recommendations for category entry tailored to each city based on our insights. Euromonitor team employed a combination of desk research, expert interviews, and both physical and online store checks by our local analysts. This multifaceted approach enables us to gain valuable insights into regional sales dynamics. Furthermore, our small-scale consumer research has enhanced our analysis, forming a strong foundation for our findings. While our primary focus remains on retail channels, we expanded our scope for the coffee segment to include offline boutique coffee shops. The broader approach provided us with detailed insights into China's coffee culture. To give you a comprehensive overview of our thorough analysis, I'll outline some key takeaways and strategic insights that emphasize the opportunities for Brazilian food and beverage exports in Chinese second-tier cities. Furthermore, these insights will be visually presented in an animated video, which we will share with you shortly. So, in cities like Foshan and Xiamen, unique food preferences are prominent. Foshan, located in southern China, serves as a significant economic hub within Guangdong province and known for its openness to the global market.
Consequently, residents exhibit a preference for high-quality imported spirits and wine, including cognac and whiskey. Meanwhile, Xiamen, located on the southeastern coast and influenced by its proximity to Taiwan, features a thriving economy. Its residents have developed a refined coffee culture that harmonizes its coastal lifestyle. Moving forward to Chengdu, located in the southwest in Sichuan province, we find the city bustling with youthful energy. Renowned for its spicy cuisine and relaxed lifestyle, this city showcases a significant demand for biscuits, 100% juice, and coffee, aligning with trends observed in other most developed urban centers. And at the same time, Nanjing, located in the eastern region as the capital of Jiangsu province, boasts not only the highest per capita GDP among the cities that we surveyed, but also exhibits a remarkable receptiveness to a diverse range of imported goods, reflecting its robust economy and forward-thinking residents. And next, let's explore Qingdao. Situated on the coast in Shandong province, and Wuhan, a major city in Hubei province, both showcase a blend of old and new tastes. In Qingdao, with its family-oriented consumption patterns, people prefer nuts and coffee, which reflects the city's deep economic connections to the sea and its history. While Wuhan, known for its educational institutions and lively city atmosphere, here you will find a growing fondness for coffee, spirits, and cheese, reflecting the city's younger, educated population and rapid economic growth. And in Henan province, central China, Zhengzhou is witnessing a move towards healthier lifestyles alongside its rapid economic development. The demand for 100% juice and propolis is on the rise. At the same time, in the northwest, Xi'an, a historic capital, is also turning to health-oriented choices like 100% juice, blending its vibrant cultural legacy with a growing consumer market. And lastly, in northern China, Tianjin stands as a significant port city, while Dalian, located in Liaoning province to the northeast, also reflects a mix of traditional and Western elements. Tianjin's stable economy drives an interest in imported goods, notably 100% juice. And meanwhile, Dalian, influenced by its coastal settings and historical connections to Russia, Japan, and Korea, demonstrates a willingness to explore new products, such as packaged cakes and biscuits. So, in conclusion, our joint research with Apex Brazil's Beijing office paves a crucial way for Brazilian exporters to explore and benefit from the abundant opportunities in the Chinese market. With a deep understanding of local tastes, consumption trends, and distribution channels, Brazilian brands can develop strategies that resonate with the dynamic and diverse demands of Chinese consumers. We sincerely hope that the insights shared today can help everyone integrate into the Chinese market more effectively and achieve success. Looking forward to our future collaborations. Thank you all for your attention. Now, next, let us share the video. Nicolas, conseguimos exibir o vídeo?
Só um minuto, pessoal, a gente já vai exibir o vídeo, tá? Que a senhora Silvia mencionou, é um vídeo bastante interessante. E a gente até fez o teste aqui, estava funcionando direitinho. Nicolas, estamos sem áudio. Só um minuto, Mila. Ok. Para uma economia em expansão do tamanho da China, suas cidades muitas vezes podem abrigar climas, indústrias, preferências de consumos e tradições culinárias bastante diferentes. Assim, não é fácil para alguém ter uma compreensão sólida da variedade de mercados de consumo neste país. Além das conhecidas metrópoles internacionais como Pequim, Xangai, Guangzhou e Shenzhen, também existe grande potencial de consumo e oportunidades de negócio nas cidades de segundo nível na China. E vale a pena explorá-las a fundo. Você quer entender o mapa de consumo de alimentos e bebidas da China? Este guia vai lhe ajudar. Selecionamos cuidadosamente 10 cidades de segundo nível da China, que abrangem todas as regiões do país. Cada cidade possui padrões de consumos únicos, influenciando e, ao mesmo tempo, representando as características do mercado local e de suas regiões próximas. Ao entender essas cidades representativas de segundo nível, você pode compreender o potencial infinito e as oportunidades promissoras do atual mercado de consumo de alimentos e bebidas na China. Todas as cidades apresentadas operam em um ambiente de negócio aberto, com políticas amigáveis em relação a empresas estrangeiras. Elas estão muito abertas a produtos de alta qualidade de todo o mundo. Agora você vai aprender mais sobre o potencial de consumo de produtos brasileiros líderes nessas cidades. Café. A cultura do café tem se desenvolvido rapidamente na China nos últimos anos e se espalhado para as cidades de segundo nível. Chengdu, por exemplo, abriga o segundo maior número de cafeterias independentes em toda a China, o que resulta em um ambiente maravilhoso de cafeterias em quase todas as ruas e alamedas da cidade. Cada vez mais, novas cafeterias estão surgindo em cidades como Xiamen e Qingdao, tornando o café uma das categorias mais valiosas para a exploração dos exportadores brasileiros. Destilados. Com a geração Z se tornando a principal consumidora de bebidas alcoólicas na China, a aceitação de diversos destilados estrangeiros está aumentando a cada dia. Nas cidades do norte da China, os consumidores tendem a consumir destilados em bares e casas noturnas. Enquanto nas cidades do sul, como Foshan e Xiamen, os destilados estão se tornando parte da vida cotidiana. Muitos desenvolveram o hábito de combinar a bebida com as refeições diárias ou mesmo bebê-la sozinho. Vinho. Cada região na China tem seu padrão único de consumo de vinho. Enquanto os chineses do norte têm interesse em servir marcas nacionais de vinho durante os jantares, os chineses do sul, que vivem ao longo da costa, estão mais interessados em experimentar marcas importadas de vinhos de todo o mundo. Queijos. Ao contrário dos países ocidentais, na China o queijo é vendido principalmente após ser processado, em vez de ser vendido fresco. O queijo processado nos formatos de palitos e copos são muito bem recebidos pelos pais chineses devido aos ricos nutrientes que eles contêm. Suco. Suco é uma bebida comumente servida em festas familiares em cidades como Wuhan e Tianjin. Para muitos, em comparação com outras bebidas, o suco é uma escolha mais saudável para acompanhar as refeições e uma opção de bebida mais casual para socializar. Nozes e castanhas. Falando sobre o quanto os chineses adoram beber chá, Xiamen certamente ocupa o primeiro lugar da lista da cultura do chá no país.
Preparar uma xícara de chá e consumi-la com algumas nozes e castanhas é uma rotina típica da manhã para os habitantes de Xiamen. Biscoitos e bolos. Jogar mahjong em casa de chá é um passatempo comum e tradicional em Chengdu, e os biscoitos e bolos têm se mostrado uma combinação perfeita para acompanhar esta atividade. Além disso, em cidades como Dalian, biscoitos e bolos importados são muito populares, especialmente entre os jovens. Própolis. Própolis, em geral, não é um produto muito conhecido na China. Entretanto, regiões com maior desenvolvimento econômico tendem a ser mais receptivas a produtos de própolis que podem ser consumidos de forma oral, representadas por cidades do norte como Xi'an e Zhengzhou. Melão. Devido ao alto custo logístico para melões importados, os melões brasileiros são mais aceitos em cidades com maior renda, como Nanjing, onde as pessoas estão dispostas a gastar mais com frutas importadas, novas e premium. Esperamos que este vídeo tenha oferecido uma visão clara do potencial de mercado dessas categorias na China. Por fim, aqui está a lista completa de categorias recomendadas, classificadas por cidades. Muito bem, muito obrigada, senhora Silvia Mu, novamente pela sua apresentação. Ela gentilmente ofereceu a apresentação dela, vocês pediram aqui no chat, eu vou colocar aqui para vocês daqui a pouco. E não só a apresentação, mas também ao final daqui do webinar, nós vamos compartilhar o QR Code para vocês baixarem o estudo, né, que dá base a essa apresentação, e esse vídeo também, o link do vídeo para vocês assistirem quantas vezes vocês quiserem, pausarem, enfim, e verem mais informações. Ele é um sintético, mas vocês vão poder assistir isso mais vezes, tá bom? E agora, para a gente dar sequência, a gente vai falar com alguns experts, e eles vão falar para a gente um pouquinho como a gente pode aproveitar essas oportunidades, seja com o levantamento de mais informações, com a definição de estratégias para as empresas, o apoio que vocês podem dispor lá na China, e também nós vamos conversar com um brasileiro que está lá, um empresário que está lá na China há 5 anos, e falando um pouquinho da experiência dele também. Então, vamos apresentá-los. Nós temos primeiro o Igor Celeste, gerência de inteligência comercial aqui da Apex Brasil. Bom dia, Igor, novamente. Bom dia. Bom dia. Nós temos também a presença do secretário Adriano Giacometti, chefe do setor de promoção comercial e investimentos, a gente conhece como SECOM, da Embaixada do Brasil em Pequim. Obrigada pela presença, secretário. Valeu, bom dia, obrigado. Bom dia, boa noite para você. E também o Felipe Teixeira, que é Chief Executive Officer e fundador da Ningbo BR Goods, sediada em Ningbo, na China. Tudo bem, Felipe? Seja muito bem-vindo. Bom dia, Mila, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos que estão participando. Nós que agradecemos a presença de vocês. Eu vou começar a fazer algumas perguntas para vocês, e a gente aproveita também aqui, vocês que estiverem assistindo, se tiverem dúvidas, vão enviando aqui no chat, o nosso colega Mário está aqui nos acompanhando e vai selecionar aí dentro do nosso tempo permitido, também para a gente não se estender muito, mas dentro do nosso tempo a gente vai encaminhar aqui algumas perguntas para os nossos especialistas aqui, tá? O que a gente não conseguir responder, depois a gente endereça elas por e-mail. Então, vamos começar agora. A gente viu uma apresentação muito interessante aqui sobre essas 10 cidades, sobre os perfis de consumo, o tamanho, o potencial, né? Coisas, inclusive, muito curiosas, né? Como o consumo de queijo, consumo de café. A China, quando a gente fala China, associa muito ao chá, e hoje já existe, né? Não só nessas cidades, mas nas cidades de nível 1 também, um consumo grande, uma procura grande por café, e café, inclusive, muito bem feito, né, onde a gente pode ter aí muitas possibilidades graças a... E eu vi, inclusive, no estúdio, que o café brasileiro já é muito apreciado, né? Então, Igor, aproveitando, assim, a gente viu essa apresentação, todas essas possibilidades nessas 10 cidades, e vamos pensar aqui nos nossos clientes que estão assistindo, vão ler o estudo e vão se interessar e vão pensar em começar a exportar para esses lugares, né?
E aqui na inteligência a gente tem algumas ferramentas que podem ajudá-los a evoluir e definir essas estratégias, não é isso? Conta um pouquinho para a gente o que que a gente oferece e como que os nossos clientes podem aproveitar essas nossas ferramentas. Bom dia a todas e a todos. Obrigado, Mila, pela palavra. Eu queria primeiro cumprimentar colegas Adriano Giacometti, que é o chefe do SECOM em Pequim, o Felipe Teixeira, que é o CEO da Nimbo aí, nosso parceiro também de painel. Parabenizar a Silvia Mu, da Euromonitor, pela excelente apresentação a respeito das cidades de Tier 2 de segundo nível na China, e também aos colegas Rodrigo Gedeon, a Grace He, que fez a liderança desse projeto aí incrível para a gente tentar diversificar nossas vendas, o Mário Saad e a Mila também, que estão aí com a gente. Bom, e principalmente os empresários e empresárias brasileiros, né? Eu costumo dizer que a Apex existe pelos empresários e para os empresários. Então, a gente está sempre aqui para servir e tentar ajudar as nossas empresas nessa expansão internacional. Eu acho que um elemento importante do que a gente viu aqui ao longo da discussão é a questão da diversificação comercial, né? Eu até posso dizer que esse é praticamente um imperativo da nossa relação comercial com a China. A gente precisa diversificar nossas vendas. Só para dar um exemplo para vocês, hoje 4 produtos exportados representam 80% do valor exportado para a China: soja, petróleo, minério de ferro e a carne bovina, né, proteína animal. Se a gente inclui celulose e milho em 2023, por exemplo, a gente praticamente chega a 90% das vendas. Ainda assim, né, a gente exportou mais de 100 bilhões de dólares para a China em 2023, então mesmo que 10% desse mercado é um mercado gigantesco, a gente está falando de 10 bilhões de dólares, com muita oportunidade de diversificação. E eu queria falar para vocês, a partir do chamado aí da Mila, sobre a ferramenta que a Apex tem, que é o mapa de oportunidades para a China. Ela é altamente conectada com os pontos que a Silvia mencionou, porque ela ajuda a gente a identificar as oportunidades dentro do território chinês pelas subdivisões do território da China. Então, a ferramenta ela vai mostrar, por exemplo, vai permitir que o empresário brasileiro busque as melhores oportunidades pelo código NCM do seu produto. Ele vai digitar ali os 6 primeiros dígitos do código e ele vai mostrar se a melhor opção é Jiangsu, por exemplo, se a melhor opção é Pequim, ou se a melhor opção é Shanghai, Chongqing, entre outras oportunidades. Então, ele vai diversificar isso. A gente desagrega os dados para 31 subdivisões do território da China. Essas subdivisões, a gente está analisando não somente as províncias, mas também as municipalidades e as regiões autônomas, né? E a gente sabe que existe um grande desafio da gente entender a geografia chinesa, justamente pelo que o Gedeon mencionou. Não dá para pensar a China como um mercado homogêneo, né, como um mercado unificado como um todo, mas entender a heterogeneidade e explorar as regiões, né, ter uma perspectiva regionalizada é fundamental nessa estratégia de promoção comercial. Inclusive, eu vou fazer um chamado aqui para as nossas empresárias e nossos empresários. Ainda no mês de abril, a gente vai ter um webinar que vai falar especificamente desse painel e do painel que se dedica aos Estados Unidos também, nessa perspectiva regionalizada, que são os mapas de oportunidade por estados norte-americanos e por províncias chinesas. Eu convido a todos também a ficarem ligados aí no newsletter da Apex para quando a gente tiver essa oportunidade, se inscreverem e acompanharem aí, entenderem um pouco mais a fundo a ferramenta, Mila. Excelente. E como você falou, é uma ferramenta extremamente interativa. Então, você pesquisa, você coloca os seus filtros e vai descobrindo ali as informações que você precisa. É muito interessante. Eu vou aproveitar e colocar até aqui o link no chat, para quem não conhece, já conhecer aqui, acionar, acessar o link e conhecer essa ferramenta. Então, vou aproveitar e já passar aqui para o secretário Adriano Giacometti, do SECOM em Pequim, dando continuidade aí, né? A gente agora vamos começar a dar ferramentas como um todo, né, secretário Adriano, para os nossos empresários. Então, da parte do SECOM, conta um pouquinho para a gente qual é o trabalho de vocês aqui aí no SECOM, para conhecer, né, profundamente o mercado chinês e como é que vocês podem apoiar as empresas brasileiras e começar a explorar esse mercado ou ampliar os seus negócios. Bom, primeiramente, parabéns, para não perder a oportunidade de parabenizá-los pela iniciativa, excelente. Mostra que a Apex está na crista da onda e de tudo que está mais, das discussões que estão acontecendo em mercados importantes para o Brasil. Bom, respondendo a sua pergunta,
Queria situar primeiro um pouco o SECOM, o que é o SECOM e como é que ele se encaixa, né? O SECOM, na realidade, não, o SECOM Pequim ele está inserido dentro de uma rede de postos do Brasil no exterior, né, que são mais de 150 postos, e todos eles têm uma atuação comercial importante. E aqui na China nós temos 4 postos, né, Pequim, Xangai, Cantão e agora recém-aberto Chengdu. E esses postos, esses SECOMs, eles atuam de forma coordenada pelas diretrizes e estratégias que emanam do Itamaraty, em conjunto com a Apex, né? E certamente dentro dessas estratégias de comerciais, de promoção comercial do Itamaraty mais amplas, a China tem um papel muitíssimo importante, não só por ser o principal parceiro comercial, mas também para a nossa estratégia de diversificação das exportações, né? Esses são 2 mantras, e eu vejo que o Itamaraty e a Apex estão bem coordenados, porque o Igor acabou de falar isso. Então, a gente está com o mesmo foco, né? E essa diversificação das exportações aqui pelo SECOM, trabalhadas de diversas formas, né? Então, desde tentar vender mais avião, né? Ou abrir mais outras commodities para vender para a China, não só aquelas 3 que ocupam a maior parte das nossas exportações para a China, também é uma forma de diversificar as exportações. E a outra maneira que talvez mais ligada a esse webinar são de marcas brasileiras, de produtos finais, enfim, daqueles produtos que chegam direto ao consumidor final. O exemplo do biscoito, do café, do suco de laranja, são exemplos importantes de grande potencialidade aqui para esse mercado, né? E aí, como que a gente ajuda na prática, né? Como que os SECOMs ao redor do mundo, e aqui em Pequim não é diferente, eles atuam para ajudar as empresas do Brasil, né? Tem ações que são mais, talvez a gente possa fazer uma divisão, assim, que às vezes não, enfim, que serve só para fins didáticos, né? Ações mais indiretas, né, que seriam mais de construção da imagem do Brasil e de determinados produtos brasileiros. Então, projetar que o Brasil é um país desenvolvido, enfim, com áreas desenvolvidas, capaz de produzir grandes produtos, com uma preocupação com sustentabilidade, com questões sanitárias. Então, esses são aspectos que a gente tenta projetar de uma forma constante, das mais variadas formas, né? Então, a participação do embaixador ou dos diplomatas aqui em seminários, em programas de televisão, em qualquer oportunidade, a gente tenta sempre destacar uma imagem positiva do Brasil, seja em que setor for, e isso conta indiretamente para o posicionamento da marca de qualquer produto em diversos mercados, inclusive aqui na China, né? Talvez de forma mais direta, então, assim, tem essa forma etérea, assim, que é meio subjetiva de imagem, mas também tem coisas muito práticas do dia a dia, né, que a gente pode ajudar os empresários, respondendo dúvidas pelo nosso e-mail, enviando listas de importadores, apoiando missões de associações de produtores, né, de associações de empresários do Brasil. Então, esse tem um aspecto que também é importante destacar, que geralmente o relacionamento da embaixada ou das embaixadas e dos SECOMs geralmente não se faz com uma empresa individualizada, né? Geralmente, enfim, por limitações institucionais e legais do trabalho da embaixada, do servidor público. Então, o contato com as associações é muito importante, né? Na promoção de setoriais, né? De produtos setoriais, e a gente sempre tem uma boa relação com essas associações para, enfim, apoiar as missões, apoiar a participação em feira, dando sugestões, enfim. Então, são essas duas frentes que o SECOM atua, que eu acho que valeria a pena destacar como formas de apoiar os empresários brasileiros.
especificamente para os produtos que foram citados no estudo, eu acredito que o e-commerce tem um papel muito importante na introdução desses produtos no mercado chinês. É uma área que a gente tem tentado aqui no Secom ampliar, né, a nossa participação e ampliar a participação dos empresários brasileiros por essa plataforma, né, tentando reduzir os custos de participação nessas plataformas para os empresários brasileiros que querem testar o mercado, que é um mercado ultra competitivo, mas com grandes oportunidades. E eu acho que, por enquanto, é isso. Não quero me estender e tirar tempo dos outros participantes. Obrigada, secretário. Essa questão do e-commerce é importantíssima. Eu lembro, em 2019, nós estivemos aí, fomos conhecer uma das instalações do grupo do Alibaba, que era um supermercado que faz entrega em 30 minutos num raio, se eu não me engano, de 5 quilômetros, mas era em 30 minutos do pedido à entrega. Então, você tinha esteiras correndo com as sacolas que montavam os pedidos, tudo de forma automatizada. Enfim, é um negócio de maluco mesmo, né? As pessoas não entendem ainda, talvez, o tamanho da tecnologia, né, envolvida nesses processos, mas, de fato, e-commerce é sempre uma possibilidade interessante de venda direto ao consumidor, né? Muito obrigada, a gente volta contigo daqui a pouquinho para falar um pouquinho sobre essas cidades de nível 2, mas agora eu quero conversar com o Felipe, que está aí já há 5 anos, se eu não me engano, é 5 anos, né, Felipe? O Felipe, como eu falei, ele fundou a BR Goods e estabeleceu a empresa dele em Ningbo, que é classificada como uma cidade chamada New Tier 1. Ela não é a Tier 1, não, Tier 1, mas ela é New Tier 1, né? E aí, Felipe, eu queria entender um pouquinho, assim, como foi esse processo da seleção dessa cidade? Não foi, né, não é um destino óbvio, né, das cidades nível 1, mas o que que te levou a escolher Ningbo? Isso também dá uma pista dessa seleção das outras cidades que a gente está falando. E como está sendo essa experiência para você, pessoalmente, para sua empresa? Me conta um pouquinho dessa sua experiência, não só em Ningbo, mas na China como um todo. Bom dia. Obrigado pela pergunta, bom dia. Estão me escutando bem? Bom, a minha história com a China começa já há 20 anos, né? Eu trabalho com China e há 10 anos eu tive a oportunidade de ir para Ningbo pela primeira vez. E há 5 anos a gente abriu, eu fundei nosso escritório, que é a Ningbo BR Goods, que é um escritório que faz as duas pontas, né? Então, nós produzimos produtos na China e mandamos para o Brasil, e também levamos marcas brasileiras para a China. Então, a gente faz um trabalho um pouco diferente, né? A gente leva as marcas e faz o desenvolvimento de mercado. A gente não trabalha com commodity. E por que Ningbo, né? A gente estava falando de China, de níveis de cidade, Shanghai, Shenzhen, são as cidades mais conhecidas, Guangzhou. E você tem cidades próximas dessas regiões que têm uma qualidade de vida muito melhor, na minha opinião, né? Então, na minha opinião, você não tem tanto trânsito, você tem toda a tranquilidade. Por exemplo, eu posso de Ningbo hoje para Shanghai num trem bala a 1h30. Aí você tem uma outra cidade que é fantástica, que fica meia hora de Ningbo, que é a capital da província de Zhejiang, que é Hangzhou. Poucas pessoas conhecem falar de Hangzhou. Ningbo tem o terceiro porto mais movimentado do mundo. Só para a gente comparar, eu acho que Paranaguá, que é um dos maiores portos, deve ter 3 milhões, 5 milhões de containers por ano de movimentação. Ningbo tem 35 milhões de movimentação de containers anualmente. Então, é uma cidade que tem 10 milhões de habitantes, onde hoje você se encontra de tudo. Então, você tem as grandes redes, você encontra todas essas franquias aí mundiais, restaurantes internacionais, mas ainda tem a raiz chinesa, que é o que eu me encanto pela China. Então, é por isso que foi um desses fatores, e onde estão as grandes fábricas de qualidade. Então, essa, como você falou, Mila, é uma cidade que é um New Tier 1, aí, né, New Tier 1, que é uma cidade que está concentrando. Muita gente está saindo de Shanghai, que está ficando muito caro, ou que está tendo muito trânsito, saindo de Hangzhou, indo para Ningbo, que é uma cidade que vai te oferecer a mesma comodidade, ali, o mesmo conforto, mas com uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, você consegue pegar um Didi, que é o Uber chinês, e ir para um lugar para o outro em meia hora, diferentemente dessas grandes capitais hoje, que, como qualquer outro polo ali, vai estar colapsando de gente, de estrutura, de carro. Né? Interessante. Acho que, inclusive, essa movimentação, essa migração, né, para essas cidades menores, não dá nem para falar menor, né? Deve estar influenciando essa questão do consumo também, né? Eu vi no estudo, inclusive, que existe essa influência muito forte dessas cidades maiores nessas cidades menores, deve, inclusive por isso, né, das pessoas estarem migrando para essas cidades
com um pouco mais de qualidade de vida, provavelmente, né? Muito interessante. Mila, as Muito. pessoas vão migrando para essas outras cidades e elas querem ter a mesma oportunidade que elas tinham em Shanghai, ou tinham em Shenzhen, em Guangzhou. Então, elas também querem encontrar os produtos importados. E o consumo na China vem mudando. Nesses últimos 20, 15 anos, a China mudou completamente. Ela tirou mais de 300 milhões de pessoas da linha da pobreza que foram para uma classe média. Então, quando você tem um pouco mais de dinheiro, você quer adquirir um produto diferente, que você conheça a qualidade. Então, realmente é um mercado gigantesco. Obviamente, aí é o lado das indústrias brasileiras de conseguirem fazer que os consumidores chineses percebam isso, né? Ou qualidade, ou design, ou aí vão brigar por preço, né? Mas, com certeza, essas cidades, Xiamen, que foi citado, Tianjin, são cidades espetaculares, que quem puder visitar vão ficar encantados, e cada vez mais a pessoa que mora ali quer ter acesso a produtos importados. Muito interessante, muito legal. É um universo, né? É um universo gigante a ser explorado e aproveitado, né? E, bom, a China como um todo, né? A gente também, voltando aí ao Igor, já já a gente volta com você, Felipe. Mas é porque a gente acabou de soltar, né? Não sei se foi uma coincidência, né, Igor? Mas a gente soltou na sexta-feira um estudo que a gente chama aqui de perfil de comércio e investimentos com foco na China, né, no país como um todo, mas ainda assim traz muitas informações interessantes. Igor, o que que você ressalta desse estudo? Eu vou colocar o link aqui para vocês também, para vocês baixarem o estudo. Mas, Igor, o que que você pode ressaltar aqui para agregar de mais informações para quem está nos assistindo? Legal, Mila. A gente pode falar do perfil China de uma forma bem resumida, assim. Ele é uma publicação bem objetiva, tá? Que traz dados bastante atualizados da relação do Brasil com os diferentes parceiros do mundo, e no caso aqui a gente fez essa atualização para a China, né? Lançamos nessa semana, inclusive, o estudo. Pra vocês terem uma noção das novidades que esse conteúdo traz, né? A gente identificou 400 oportunidades para os nossos mercados, para os nossos produtos no mercado chinês. Hoje a Apex ela conta com 19 projetos setoriais que tem a China como mercado prioritário. Os projetos setoriais são parcerias, pessoal, que a gente faz com diferentes associações industriais para promover produtos e serviços brasileiros no mundo. A gente está abrangendo aí nesses 19 projetos diferentes setores, tanto de alimentos e bebidas, quanto de casa e construção, moda, serviços, entre outros, né? E ele traz alguns elementos também que vão além do comércio. Por exemplo, além de ser a nossa principal parceira, a China também é a principal investidora asiática no Brasil. E a 8ª maior investidora no Brasil como um todo, o 8º maior país investidor no Brasil. Pra vocês terem uma noção, o estoque de investimentos da China no Brasil ele chegou a 37 bilhões em 2022. Existe um debate sobre esse número, porque ele pode estar subrepresentado, já que as empresas chinesas elas usam terceiros mercados para chegar no mercado brasileiro, né? E na modalidade de participação de capital nos investimentos, a China já é o 5º maior investidor. Então, isso é uma mensagem para as nossas empresas brasileiras, porque para além de vender no mercado chinês, as empresas brasileiras podem vender para multinacionais chinesas que estão posicionadas no Brasil também. Porque a China está vindo com muita força. A gente teve investimentos recentes, por exemplo, da BYD, setor automotivo, Great Wall Motors, a SAIC Motors também. Tivemos investimentos em outros setores industriais, em energias renováveis muito forte também, como a Goldwind, a Power China, entre outros. Então, esse estudo, Mila, ele vai trazer um pouco, e ao pessoal que está nos assistindo, vai trazer um pouco esse relacionamento de comércio e de investimentos de uma forma bem atualizada e rápida de leitura também, né? Para que todo mundo esteja bem a par das oportunidades que esse mercado está proporcionando para o Brasil e que a gente precisa estar ligado, porque é um mercado de crescimento ainda robusto. A China deve crescer aí entre 4% e 5% em 2024. Pensa, poxa, mas é um crescimento menor do que antes. Sim, mas a gente está falando de uma economia trilionária muito maior do que ela era há 20 anos atrás. Então, 4 ou 5% ainda é uma adição de valor em PIB gigantesco no mercado chinês. Essa mensagem é importante para as empresas brasileiras também. Então, é basicamente essa lógica da publicação, pessoal. Bacana, Igor. Inclusive, tem uma pergunta aqui sobre a questão regulatória. A gente vai falar sobre isso depois, na parte de perguntas e respostas, mas o perfil também traz questões de acesso,
né? Não só de acordos comerciais da China, são 29 acordos comerciais, se minha memória não falha, mas também sobre questões regulatórias, tarifas, barreiras, etc. Então, o perfil também traz informações sobre isso, tá? Mas depois nós vamos voltar à pergunta colocada aqui no chat. A gente está acompanhando aqui, tá, pessoal? Eu vou falar de novo com o secretário Adriano, do SECOM, porque aqui a gente vai falar agora um pouquinho sobre as cidades de nível 2, que foi foco do estudo, né? Então, secretária, como é que vocês estão vendo esse approach a essas cidades? O que que já tem acontecido na prática, se já aconteceu alguma coisa aí com a intervenção de vocês ou com o olhar de vocês? E o que que a gente poderia deixar aqui para os nossos clientes que querem começar a exportar para elas? O que que a gente pode apoiá-las, enfim, do ponto de vista do SECOM? Não, não, perfeito. Bom, a gente falar que a gente vê potencial em cidades de segundo nível é uma obviedade, assim, a gente vê potencial nas cidades de terceiro nível também. Assim, o potencial está ali, a gente já vê esse potencial há muito tempo, né? E tanto que o Itamaraty ele tem se deslocado, tem feito ações para tentar, enfim, se tornar mais capilarizado na China também, né? A abertura no ano passado do consulado em Chengdu, que fica no centro da China, foi um movimento nesse sentido, né? A população e esse posto, ele claro que ele também funciona como assistência a brasileiros, né? Mas também, e eu acho que talvez nesse caso, talvez até principalmente, né, de articulação comercial e de desenvolvimento de iniciativas de ciência e tecnologia. Então, não é uma coisa que o Itamaraty, que seja uma novidade para o Itamaraty. Eu acho que isso a gente já tem feito esses movimentos. Também, talvez um outro sinal mais recente teve da quantidade de vagas de diplomatas impostos ao redor do mundo, né? Tem claramente uma tendência a fazer um reequilíbrio. Isso já vem de alguma, pelo menos uma década, né, de colocar mais funcionários nos postos da Ásia, em áreas com grande potencial, né, e a China não é exceção. Claro que ainda é insuficiente, porque a China tem um tamanho gigantesco, né, mas a tendência já foi percebida e já estão sendo tomadas medidas para que isso seja equacionado, né? Talvez uma forma talvez um aspecto importante que eu vejo nas cidades de segundo nível. Primeiro, assim, a China é muito aberta a novos produtos, e eu acho que aqui eles são curiosos com novos produtos. Eu acho que em cidade de segundo nível esse aspecto é ainda mais claro, na medida em que talvez tenham menos produtos internacionais já consolidados nesses mercados, né? Então, e eles têm talvez uma percepção, se não positiva, neutra em relação a produtos brasileiros, né? Então, que permite a construção de uma imagem positiva nesses mercados também, que não vem com um ranço, às vezes, que é construído em outros mercados, do tipo, não, produtos de origem agrícola brasileira são frutos do desmatamento, ou enfim, ou que acabam prejudicando, né, a imagem dos produtos, né? Então, aqui eu tenho a impressão de que a imagem é mais neutra e ela permite mais realista também, e ela permite construir bastante essa imagem desses produtos com essa origem, né? Tem uma barreira que eu acho que ela vai se transformando, né? E a questão do café e do suco são bem significativos, porque é uma barreira cultural, né? Primeiro, a cultura do chá. E nas grandes cidades, essa cultura do chá já, de nível 1, ela continua existindo, mas ela é compartilhada com um maior incremento do consumo de café. Então, o consumo de café brasileiro aqui, por exemplo, tem aumentado nos últimos 5 anos de forma muito intensa. E do ano passado para cá,
Isso se tornou muito gritante, aumentou 270% de um ano para o outro a quantidade de café exportado pelo Brasil. Eu conversava com os colegas da associação da Secafé, do Secafé, e eles mencionavam que a China era o 15º mercado do café brasileiro, em questão de poucos anos já é o 8º, e está caminhando para passar a outros países que eram parceiros muito tradicionais, né? E o café aqui continua sendo ainda, por mais que Xangai tenha o maior número de cafeterias do mundo, Pequim tenha muitas cafeterias, talvez nessas cidades de segundo e terceiro nível, essa cultura do café esteja menos consolidada, o que representa oportunidade. Da mesma forma com o suco, né? Enfim, tem um investimento muito grande das empresas que vendem suco em se tornar um hábito dos consumidores, né? Não uma coisa extraordinária, uma coisa do dia a dia, né? Não somente em festas e comemorações, mas uma coisa que toma no café da manhã, no jantar ou no almoço, né? Mas talvez, eu acho que a principal barreira para a inserção de novos produtos brasileiros aqui seja ainda a percepção do mercado chinês, isso como um todo, não só da cidade de segundo nível. É difícil de colocar a China como, para as empresas, na perspectiva das empresas que já enfrentam uma série de dificuldades no mercado nacional, e quando vem a oportunidade de exportar, naturalmente se voltam para os países vizinhos ou para mercados já mais conhecidos, como Estados Unidos, Europa, colocar a China como uma prioridade estratégica no desenvolvimento da internacionalização do seu produto, né? Aqui raramente funcionam vender o excedente da produção, né? Não, eu só fiz aqui, quero exportar, tal, tem ali uma determinada quantidade do produto, isso não funciona, precisa de um processo de médio prazo, em que envolvem perdas, envolve desgaste, né? Isso é uma realidade dura, às vezes, de se aceitar, né? Mas é um dado, tem uma curva de aprendizado muito importante, principalmente num mercado tão desconhecido, com práticas tão diferentes quanto o mercado chinês, né? E que isso exige, eu acho que a Apex tem desenvolvido um trabalho muito importante e o Secons também, de conscientização da importância desse mercado e da forma como encarar esse mercado, né? De colocar ele como uma prioridade. Talvez o fato de ter de não ter dessa opinião de consumo aqui ser neutra em relação ao Brasil, ou neutra para positivo, e curiosidade de novos produtos, gera uma oportunidade que eu acho que mercados já consolidados na América Latina, Europa e Estados Unidos não dá, né? Aqui tem eu entendo que tem uma abertura maior se colocados esforços e recursos, né, na divulgação. E o nosso trabalho aqui no Secom é tentar dar o apoio e fazer com que esses custos sejam diminuídos, né? Então, eu queria dar um exemplo, tem iniciativas em e-commerce que a embaixada apoia, são iniciativas privadas, mas que a gente apoia na busca dessas plataformas em procurar produtos brasileiros. E a principal dificuldade dessas plataformas, dessas iniciativas, é encontrar produtos brasileiros aqui em quantidade suficiente, né, e que já estejam internalizados aqui na China ou que já estão no processo de internalização, né, que tenham estoque suficiente, que tenham fotos e textos em chinês. Então, são pequenos requisitos que, enfim, dentro de uma estratégia mais ampla que às vezes falta aqui para essas plataformas. E eu lembro de um caso que tinha uma plataforma que vendia produtos brasileiros e, enfim, eles tinham uma gama de 20 produtos e aí eles venderam todos esses produtos e não tinha estoque aqui imediato, enfim, nem imediato, nem num lapso Não de tem tempo que just in fosse time da sustentável. China, né? Exatamente. Então, isso prejudica muito a forma como essa continuidade é muito importante, né? Então, essa continuidade só existe se o mercado é colocado como prioritário, né? Então, eu acho que esse é um desafio a ser trabalhado conjuntamente, de mãos dadas, entre empresário, Apex e Secom, e a gente está aqui para auxiliar no que for preciso.
Com certeza. Obrigada, secretário. E deve ser, é um volume gigantesco também, né? Não dá para ser pequenininho, né? Não dá para mandar um pé na rua e outro na calçada, né? Tem que ir para valer mesmo, né? Mas e além do papel da SECOM, do SECOM, da Apex, tem empresas como a do Felipe, né? Que podem ajudar nessa questão também. Você falou aí, né, Felipe? Vocês fazem tanto o sourcing, né, da China para o Brasil, localizando esses fornecedores, né? Eu tenho uma amiga, inclusive, que trabalhou isso muito tempo, localizar esses fornecedores não só na China, mas na Ásia como um todo. Mas vocês têm esse papel importante também de ajudar empresas brasileiras a chegar no mercado da China, né? Primeiro de tudo, Felipe, você já está sendo bastante procurado aqui no chat. Depois, se você puder compartilhar seu contato aqui para a gente, o pessoal está já interessado aí no teu apoio. E me conta aí um pouquinho, você já teve alguma experiência com alguma empresa brasileira aí numa cidade dessas que a gente está falando de nível 2? Você se conta um pouquinho para a gente, e especialmente o que que você entende dessas diferenças entre essas cidades de nível 1, inclusive a de New Tier 1, que é a Ningbo. Conta um pouquinho e dá, de repente, um pouquinho esse caminho das pedras aqui para quem está nos escutando, que comecem a pensar em chegar aí na China nessas cidades, por favor. Perfeito. Eu acho que a fala do Adriano é perfeita. O empresário que quer ir para a China, ele tem que entender que é um trabalho de médio a longo prazo. Não dá para tratar a China como se fosse um segundo plano. Eu quero ir para a China. Porque o chinês é um consumidor muito exigente e um mercado muito competitivo. Então, ele vai competir com marcas europeias que estão ali perto, com marcas ali da Austrália que estão ali mais perto. Então, o custo do Brasil acaba impactando muito nessa questão. Então, o que a gente oferece, só para contextualizar um pouquinho, né? Nós temos todas as autorizações para importar produtos de alimentício, produtos alcoólicos. Então, nós somos uma empresa que pode importar isso do Brasil e a gente tem warehouse próprio para fazer essa parte de distribuição. E nós temos lojas hoje no WeChat, Taobao, onde a gente disponibiliza esse produto para fazer, eu falo que é um try to go, né? A gente coloca o produto lá e vamos testar se esse produto vai dar atração. Mas o empresário tem que estar muito ciente que isso vai colocar lá, vai ser um sucesso de venda na noite, porque isso não vai acontecer. Então, ele precisa estar muito perto da Apex, do SECOM, porque quanto mais informação ele tiver junto com a empresa que está trabalhando com ele, mais assertivo ele vai ser. Então, ele vai investir menos no tempo dele, mais certamente, e no dinheiro também, porque você tem que fazer feira. Porque a China, por exemplo, você tem, às vezes, eventos do partido chinês, do partido comunista, que vai fazer um evento, às vezes ele quer presentear alguém, e ele quer um produto brasileiro, entrou ali no assunto. Então, às vezes, ele quer lá uma grande quantidade. Então, se você tem produto em estoque local, você consegue aproveitar essa oportunidade. Alguma outra empresa gigantesca, a BYD, por exemplo, também quer fazer um evento e, às vezes, está falando de Brasil, porque estão abrindo a fábrica aqui, quer presentear com um produto brasileiro. E se você tem esse estoque, você também acaba ganhando. Então, é preciso ter essa consciência. Se eu vou para a China, eu tenho que estar na China realmente, eu tenho que ter meu produto lá. As plataformas hoje que tem disponíveis aí são excelentes para você começar a fazer, mas se você quer escalar, porque o nosso grande objetivo da BR Goods, por exemplo, não é ser o mercado da saudade, é realmente conseguir introduzir as marcas brasileiras para a grande massa chinesa. Obviamente, isso exige muito mais esforço e muito mais investimento de tempo e dinheiro, porque quando você ganhar essa escala, você vai estar ali para muita gente. Então, só para falar um pouco dos produtos que o pessoal falou, né? Por exemplo, o queijo. Obviamente, existe um grande mercado, mas o empresário brasileiro tem que entender o shelf life dele, como que ele vai colocar isso lá, precisa ser um container refrigerado, não precisa. Entender que a grande maioria dos chineses tem intolerância à lactose hoje, então aonde que eu vou colocar meu produto? Porque o chinês começou a consumir leite, queijo há pouco tempo, então tem essa outra barreira. A parte do própolis, que a gente falou ali também, existe uma barreira para você registrar o própolis, não in natura. O Brasil já vende alguma coisa, mas ele em spray, como o chinês consome bastante. A parte de doces, os chineses, a gente trabalha com uma empresa de suco de uva, 100% natural, então não tem adicionado nada de açúcar, mas mesmo assim, a gente tem uma clientela que mistura o suco com água, porque para ele é forte. Então, todas essas características o empresário precisa entender do mercado. E embalagem, o chinês ele presta muita atenção na embalagem. Então, saber como que ele vai apresentar o produto dele na China. A gente falou um pouco das partes de bebida alcoólica, realmente,
Ali na pesquisa a gente fala que a geração Z está aumentando muito o consumo dos spirits, dos drinks, mas 70% hoje do mercado chinês de bebida alcoólica está no Baijiu. O Baijiu é uma bebida tipicamente chinesa, com concentração acima de 50% de álcool, e 70% do mercado está nisso, é um mercado de 1 trilhão de renminbi, mas 70% está concentrado. Então, como você vai brigar nesses outros 30% com vinho, com cerveja, com marcas conhecidas? Então, tudo essa estratégia que o empresário lá atrás precisa se preparar bem, porque para não acontecer como o Adriano falou, às vezes vai, manda um container, aí vende tudo, aí depois você não dá continuidade nisso. E essa falta, essa lacuna de continuidade, às vezes está no sucesso, está na diferença do sucesso ou insucesso. E aí, voltando um pouco na questão da cidade, de nível 1, 2 na China, então, quando a gente olha para a China, a grande maioria das empresas, das marcas, olham para a cidade de nível 1, que é onde está a grande concentração de renda, então você tem uma briga muito maior para colocar o seu produto lá. E a cidade, no nível de cidade de nível 2, você tem uma briga um pouco menor. Então, talvez seja a oportunidade de você começar a colocar sua marca lá, que essa cidade está crescendo a passos largos, comece a consumir também. Então, seja olhar uma feira para essa cidade, onde você vai ter menos concorrentes, onde você vai conseguir apresentar seu diferencial. Então, está bem ligado com isso. E o Secom, a Apex, elas sempre estão oferecendo feiras, informações. Então, o empresário precisa muito estar ligado com isso, no sentido de ter essa informação. Pega um relatório como esse, bom, eu tenho esse tipo de produto, que feira eu vou fazer? Como que eu vou escolher a região? Vou pegar Xiamen, então, não vou sair um pouco de Shanghai, vou lá para Tianjin. Então, é nesse sentido ali que o empresário precisa saber que a China realmente é uma grande oportunidade, mas os desafios são tão grandes quanto as oportunidades que a China oferece. Muito bem. Mas que vale a pena, né? Você está aí há 5 anos e está... Com certeza, né? Com certeza. E eu falo que as empresas que começarem agora, porque agora que a China está se abrindo, agora não, mas há pouco tempo, se a gente for olhar para a história da China, está se abrindo para produtos internacionais, para produtos estrangeiros. Então, se você entrar agora, quando tiver mais aberto ainda, você já vai ter ali seu produto disponível. Então, é a oportunidade que você tem. Só falando de e-commerce, que vocês falaram também, se deixar eu falo muito, já vou... Hoje o clique na China é mais caro que para você fazer propaganda, para você conseguir ter o clique, mais caro que o mercado americano. Então, é um mercado muito competitivo. Então, o teu produto tem que estar bem disponível, tem que estar fácil acesso. O mercado online na China já, se eu não me engano, ultrapassou o mercado offline. Então, já é maior. O chinês compra tudo por celular. Compra um alface, um tomate, para o cara entregar na porta da casa dele. Então, essa questão de disponibilidade. O time do negócio chinês é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Então, o empresário tem que estar bem ciente disso para também não perder esse time de negócio. Conhecimento é tudo, né? Saber, né? Estudar bastante. Esses estudos ajudam também muito nisso, porque você falou de embalagem, não é só uma questão de layout, né? De atratividade do layout, mas existem as questões de acesso do rótulo, né? O que compor no rótulo, né? Enfim, também tem as questões burocráticas, digamos assim. E aí eu vou aproveitar que a gente está aqui nessa conversa super interessante e já vou passar para uma pergunta que chegou aqui no site, no chat da gente, que eu vou endereçar ao Gedeon, mas óbvio aí também com um pouco, né, da participação do secretário Adriano. A Catiane perguntou assim: Secom ou Apex auxiliam nas questões de regulatório da China? Gedeon, a gente pode ajudá-las? A gente tem aí nos estudos as questões de acesso, mas o que mais a gente pode ajudar para os empresários que precisam conhecer um pouco mais dessa parte regulatória? Legal, Mila. Se você estiver de acordo, eu já endereço também a pergunta de cima da Rose Estácio, que eu também achei muito, muito boa e muito pertinente, né? Então, Catiane, a gente pode sim apoiar as empresas brasileiras nas questões regulatórias, né? É claro que a gente tem limitação em quão profundas essas informações podem ser, né? Não é especialidade da agência prover apoio regulatório. A gente trabalha, em regra, com a promoção das exportações. Tá mais ligada à parte comercial, à parte de acesso a mercado. Mas, mais uma vez, você pode entrar em contato conosco, a gente vai dar um panorama regulatório para você, de acordo com os produtos e os segmentos que você trabalha. E se você precisar aprofundar esse entendimento, a gente tem, sim, lista de fornecedores locais que você pode procurar. Tá? Então, ao final, acho que a Mila vai reforçar aqui os nossos contatos.
e vai ser um prazer te receber aqui. E emendando, Mila, na pergunta da Rose, tá? Desculpa, Tati, Não, por tá? favor, é porque a dela passou lá para Ainda cima e eu via do atrapalhando regulatório, essa por favor. organização, De jeito nenhum. mas eu já estou namorando aqui a pergunta da Rose desde o início. Rose, a gente também atende, né? A gente oferece esse atendimento customizado às empresas brasileiras, tá? Então você entra em contato com a Apex, nós centralizamos os contatos, a gente tem uma central de atendimento e de relacionamento com os clientes em Brasília. Então ela vai receber o seu contato, ela vai fazer um primeiro bate-papo contigo para entender o que você precisa, entender qual que é o produto, qual que é o serviço que a Apex tem para melhor encaixar na estratégia da empresa, tá? E ela encaminha essa demanda para as áreas responsáveis por esses serviços. Em relação à lista de importadores, isso geralmente vem aqui para a gente, para a ponta, né? Para os escritórios da Apex no exterior, que a gente, dentro da estrutura da agência, a gente é responsável por manter o relacionamento com os exportadores e os investidores. Então, a gente vai receber o seu contato, a gente organiza, assim, listas de importadores, é claro que respeitando a lei de privacidade da informação. Então, na maioria das vezes, a gente coloca os contatos institucionais das empresas, né? Isso é uma obrigação legal, tanto no Brasil quanto na China também, mas a gente te ajuda não só com as listas, mas também a alcançar esses importadores, tá? A gente faz, através de várias sessões de matchmaking, etc., a gente introduz vocês para tentar aí dar um punch adicional no contato com um potencial cliente chinês. Muito bem, obrigada, Gedeon. Respondendo, tenho a Renata, se eu não me engano, peraí, Flávia Breternitz, ela fala aqui sobre um estudo de cítricos. Nós localizamos aqui um estudo de frutas de 2021, que a gente vou mandar por e-mail para ti, se você puder deixar seu e-mail aqui, a gente compartilha com você. Eu tentei colocar aqui no chat a apresentação da Silvia Mu, mas por algum motivo, não sei se por conta do tamanho, o chat não está me deixando subir. Então a gente manda para vocês por e-mail, tá? Para vocês que estão participando aqui, a gente sabe quem, né, as pessoas que estão aqui, e dispara para vocês, tá? Para vocês não ficarem sem essa apresentação. Mas de qualquer forma, além da apresentação, que são os pontos principais, eu queria pedir ao Nicolas aqui para compartilhar para vocês a tela que tem os QR Codes, tanto para baixar o estudo, quanto para o vídeo que vocês assistiram. Então, Nicolas, se puder colocar aqui para a gente, preparem os celulares, para vocês não ficarem sem esse material. Então, tem aí o primeiro, o QR Code é do relatório, né, do estudo completo, que está no nosso portal também, está na nossa página da inteligência, que o Igor até compartilhou aqui no link, tem bastante coisa aqui. E o vídeo que a Silvia apresentou aqui para a gente, tá? Se vocês tiverem mais, a gente vai ter que encerrar, porque já são 11h14, nossos amigos lá da China já são 10 horas da noite para eles lá, né? Aliás, inclusive agradecemos muito vocês terem ficado com a gente até esse horário. E as demais perguntas, as demais questões, acabou de chegar inclusive uma aqui de embalagem que a gente vai olhar, tá? Se não me engano, da Renata. E a gente endereça isso daí para vocês depois, assim como alguns contatos já foram colocados aqui também. O da Apex eu já coloquei aqui também, para quem quiser fazer contato. O secretário também já colocou do SECOM. E a gente fica aqui também à disposição por esse e-mail que está aí, Apex Brasil, @Apex Brasil. E como o Gedeon falou, a gente centraliza, mas depois distribui para quem vai endereçar aí a questão de vocês, tá bom? Acho que é isso, a gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês. O Felipe já colocou o contato aí, Anderson, sobe um pouquinho, que você vai achar aqui no chat, ele já colocou o WhatsApp dele, inclusive. E os nossos contatos também estão aí. Então, a gente agradece muito aqui a participação de vocês. Aproveitando para avisar, quem se interessar pelo mercado do Egito, no dia 16 de abril, nós vamos fazer um webinar sobre oportunidades também de alimentos e bebidas para o Egito. Também baseado num estudo de oportunidade do mercado que foi resultado de uma missão ao Egito, aqui da inteligência. Então, fiquem ligados ali na área de eventos da Apex, a gente vai abrir as inscrições entre hoje e amanhã. E, mais uma vez, agradecer aos nossos participantes. Igor, secretário
Adriano, Silvia, Gedeon, Felipe, muito obrigados. Grace também, nossa colega aí do EA Pequim, muito obrigada pela estrutura aqui, pela organização desse webinar, e a gente agradece mais uma vez vocês que estiveram com a gente até agora, e fiquem ligados para os nossos próximos eventos, tá bom? Muito obrigada, bom dia a todos, bom descanso para os nossos amigos da China, e até o nosso próximo webinar. Boa semana a todos. Okay, thank you guys. Thank you so much for your work. Thank you, Grace. Hope it was okay. Everybody was It crazy about, wonderful. yes, everybody was crazy about the contact of Felipe's contact. It's always like this. It's amazing. It's not the first time. Yeah. Yeah. I'm But trying. thank you, Mila. Thank you, Nicolas. Thank you, Sylvia. Thank you, Susan. Grace. Thank you, Mario. Thank you all. Thank you all for making this happen. Thank you so much. Oh, thank you. Okay. I'll stay here just a Wow. little bit, just to trying to Yeah. send the contact, Felipe's contact. I don't know why. And actually the file, the PDF file from Sylvia's presentation, I'm not going to be able to. I don't know why, but I'm not being able to To send. share here in the chat. Okay. I don't know why. Maybe it's the file size, I don't know why. Você sabe, Nicolas, por que eu não estou conseguindo compartilhar o arquivo? Será que ele é muito grande? Tem 1 mega. Não achei tão grande assim, não. E eu também não estou conseguindo copiar e colar aqui o contato do Felipe. Tem um rapaz que não viu e eu estou tentando mandar aqui, não consigo. Ó, o pessoal falou que não conseguiu o QR Code da pesquisa. O que é pesquisa? Será que é o estudo? Eu vou colocar de novo. Eu vou colocar o link do estudo aqui no chat também. Tá. QR Code. E eu ainda testei o QR Code para ver se estava tudo funcionando direitinho. Depois acho que a gente podia mandar por e-mail, né? O link e a apresentação da Silvia também, só para garantir. Sim. Beleza? Então tá, acho que eu vou desconectar então. Obrigada, Ok. Nicolas, mais uma Nada. vez. Tchau, Dia tchau. 16 estamos juntos de novo. Isso aí. Tchau, Marissa. Obrigada, viu? Tchau, pessoal. Obrigado. Beijo.